Nesta terça-feira, os treinos no São Paulo foram com os portões fechados. Mas o mistério mesmo, pelos lados do tricolor, é o seguinte: qual será a equipe comandada por Rogério Ceni no restante da temporada? A pergunta foi lançada. O São Paulo é o clube brasileiro que mais vende jogadores. É também o que mais investe na base. A safra não para de se renovar. Se recentemente saíram David Neres e Luiz Araújo, o atacante Brenner treina pela primeira vez entre os profissionais essa semana. Aos 17 anos, Brenner tem média de gols superior à de Gabriel Jesus. No Campeonato Paulista Sub-17 já fez 28 gols em 11 jogos. Em 2014, Gabriel Jesus marcou 37 em 22 jogos. Brenner encontrou um time de cima em constante modificação. Pois é, estamos no meio do ano e o São Paulo ainda está em formação. Mais jogadores devem chegar e outros sair. Denilson, que veio do Avaí, foi apresentado oficialmente. Chegou animado. Concorrência sempre tem. Eu creio que todos os clubes grandes, e não vai ser diferente como São Paulo, tem concorrências, mas só que estou aqui para ajudar a equipe, ajudar o São Paulo Futebol Clube, ajudar o professor. E espero estar disponível aonde ele me colocar. Além dele, o São Paulo está acertando com Arboleda, zagueiro equatoriano, Petros, ex-Corinthians, também está perto. E o meia Gomes, do Santa Fé da Colômbia, e o zagueiro Aderlan Santos interessam. Vamos falar um por um. Jonathan Gomes está muito próximo. O Arboleda. Também. Petros tem uma negociação em andamento, como já foi divulgado, mas ainda não posso cravar nada. Ao mesmo tempo, Maicon deve sair. Como já foi divulgado, mas ainda não posso cravar nada. Ao mesmo tempo, Maicon deve sair. O zagueiro vai para o futebol turco e o Wesley pode ir para o Sport, além de Centurion para o Vitória. Ufa! Desde 2015 foram mais de 80 negociações no tricolor. Chegadas e partidas. O São Paulo é uma das maiores vitrines da América Latina. Os europeus e até de outros continentes estão sempre de olho na gente. Quando chega uma proposta, a gente com muita transparência apresenta o jogador, que a gente não pode deixar de incluir o jogador nisso. E a gente quer que fique no São Paulo, que realmente quem queira jogar no São Paulo. Sobre o time que enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, segredo. O treino foi mais uma vez com os portões fechados, como se mistério ganhasse jogo. Bom, São Paulo é o nosso assunto aqui no Bom Dia Fox e eu faço o convite a vocês a voltar no tempo um pouquinho, rapidinho, no início do ano. São Paulo foi eliminado do Paulistão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Foco total no Campeonato Brasileiro. Começou com 17 dias de descanso. E a gente ainda não sabe qual é a equipe do técnico Rogério Ceni. O cara que comanda a teleobjetiva, né? Aquele fotógrafo ali, né? Mostrando a cinegrafia aqui do estúdio também, que está sempre com foco perfeito, né? Não falta foco aqui nos estúdios do Fox Sports, mas o foco da câmera do Rogério Ceni ainda não encontrou aquela lente ideal. Ainda está um pouco desfocado, está meio embaçado o futebol de São Paulo e principalmente com essas crises que estão envolvendo o tricolor, né? O Maicon quer ir embora, não quer ficar. O Rodrigo Caio tem proposta para sair. O Lucão falou, não aguento mais a pressão, estou tirando o time de campo. Vende a molecada da base. E aí começa a investir em jogadores que podem dar resultado? Podem, mas a manutenção de um grupo de futebol desde o início do ano é sempre o que a gente fala, é planejamento, né? Exatamente a prevenção que um clube tem de futebol para começar uma temporada boa. O São Paulo em 3 competições foi eliminado, ficou longe da disputa, só se dedica ao Campeonato Brasileiro. Jogar também todas as tintas, a culpa em cima do Rogério Ceni, é pesado, porque a diretoria vende A, vende C, vende B, vende D, vende Z, e aí ele começa a ficar onde eu vou. Ele já não é um cara experiente no comando técnico de uma equipe de futebol, está aprendendo na marra, né? Como a gente costuma dizer. Então, se tem uma direção que também está sem norte, o Rogério também perde o rumo. A bússola do Rogério está completamente daquele. Quando você fica perdido, a bússola fica lá, mais ou menos isso. Fica essa girada. Então, o Rogério, ele tem exatamente a prepotência de achar que ele já é um exímio técnico de futebol, o que não é, porque o tempo lhe dará, sim, essa qualidade, mas nesse momento
ele compactua com a decisão da diretoria. A diretoria está perdida no rumo e o Rogério também sem rumo Sormani, no comando do São Paulo. Dividindo esses 100%, distribui diretoria, Rogério Ceni e o elenco. Eu acho que eu dou mais pro Rogério Ceni. Veja só, Lívia. Mais quanto? 60 Rogério Ceni? 60 pro Rogério Ceni. 20 diretoria, 20 elenco? Pode ser. Porque veja a situação. Veja, 60, 20, 20. Dá pra gente dar um número aí. A situação do Botafogo. É um time que também tem problemas. É um time que investiu pouco. Não tem o dinheiro do São Paulo, no movimento mesmo o dinheiro que o São Paulo movimenta. Não tem um elenco como o São Paulo poderia ter, e até tem. Teve também. Mas o Jair Ventura trabalhou, vem há 8 anos trabalhando como treinador no Botafogo, desde a base até chegar o profissional. Ele sabe montar um time de futebol que tem. Carille, esse time do Corinthians era um time desprezado. E eu mesmo, muitas vezes, disse aqui na Fox o seguinte: com a camisa de um time pequeno vai para a segunda divisão. Só não vai porque tem a camisa do Corinthians. Errei. Faltava o que ao Corinthians? Comando. Um treinador, comando, coisa que o São Paulo hoje não tem. Rogério vai ser um grande técnico? Não sei. Pode ser que sim, mas o que a gente sabe no momento é que ele não está preparado para assumir, para estar à frente do cargo que ele ocupa no momento. Então eu acho que muito da fragilidade do São Paulo, da vulnerabilidade do São Paulo, nesse momento, passa pela inexperiência do Rogério Ceni como treinador. Bom, você vai tweetando aí na nossa hashtag BomDiaFox, quarta, e divide aí essa culpa, esse momento que o São Paulo vem vivendo entre elenco, técnico e diretoria. Eu quero a sua opinião aqui na nossa hashtag. Mas vamos falar agora do adversário do São Paulo na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é o Furacão, que também chega pressionado, afinal de contas está na zona de rebaixamento, mas vale lembrar que vem de 2 vitórias seguidas. E o técnico Eduardo Batista não mudou muito não, fez igual o Rogério Ceni, fez mistério também, mas deve contar com os principais jogadores para essa partida contra o Tricolor. E aí um grande detalhe, vai estar jogando em casa. No último treino antes da partida, o técnico Eduardo Batista fez mistério sobre a escalação do meia Lúcio Gonçalves. Sid Clay pode atuar no lugar do argentino, no meio ou na lateral esquerda. É a principal dúvida do treinador, que não conta com o meia atacante Guilherme. O zagueiro Paulo André segue em recuperação física. A zaga será formada por Wanderson e Thiago Heleno. O Lúcio virou uma opção importante pra gente, né? Ou para iniciar ou para ficar como uma opção para o jogo. A gente vai treinar, tem algumas observações a serem feitas nesse treinamento para a gente poder montar a melhor equipe. O São Paulo tem um sistema de jogo um pouco diferente do que se vem praticado no Brasil. O Rogério tem implantado uma filosofia um pouquinho diferente e a gente tem que estar atento a isso, saber marcar, saber explorar, né, as deficiências e buscar fazer o melhor jogo para a gente vencer em casa. Apesar de poder contar com seus principais jogadores, Eduardo Batista prevê problemas por causa do calendário. Nas próximas 2 semanas, o Furacão ainda encara o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil e o Santos pelas oitavas da Comebol Libertadores Bridgestone. Um rodízio de atletas não está descartado. Se nesse momento houver alguma intercorrência, algum desgaste, né, como houve aqui contra o Atlético Goianiense, né, nós chegamos bem desgastados, né, aí a gente pensa o que a gente pode fazer, se prioriza, se não prioriza, se vai firme nessa competição. Mas a ideia é de você estar bem em todas as competições. O Atlético defende 2 marcas importantes contra o São Paulo. Nunca perdeu para o Tricolor na Arena da Baixada. São 18 jogos, com 12 vitórias e 6 empates. Além disso, a última vitória tricolor em Curitiba foi em 1982. Confronto bom na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro com diversas curiosidades. Nós vimos aí que o São Paulo nunca venceu. 82 foi a data que eu passei como estagiário do Sormani. Olha! A gente sempre passa essa brincadeira com o Sormani passa a brincadeira com Pra isso a memória a nossa funciona, geração é dessa turma aí. E aí eu vou lembrar que o João Guilherme no Expediente Futebol diz que o nosso querido Paulo tem 80 anos de idade. Tem que aguentar o João Guilherme. Um abraço pro João Guilherme. Mas e aí temos esse retrospecto que o São Paulo não vence na Arena da Baixada, só que esse ano
A Arena da Baixada está demorando a ajudar o Furacão. O Furacão é o pior mandante do campeonato, só conquistou 1 pontinho jogando em casa. Mas vem subindo de produção, né? Vem encontrando aquele futebol que, pelo menos na Libertadores da América, deixou o Furacão aí seguindo caminho na Libertadores. Não faz um bom campeonato brasileiro, realmente. Não é aquilo que é... E você ressalta sempre, no ano passado, apenas uma derrota em casa diante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Esse ano está completamente diferente. É o momento de readquirir isso, sem dúvida. E a mudança de treinador, o Paulo Autuori, que deixou o comando ali por uma questão pessoal dele, não quer mais ser técnico de futebol, passou para os bastidores, trouxe o Eduardo, que estava no Palmeiras. Mas é um time que, olha, se bobear, afunda o São Paulo na crise. Afunda o São Paulo na crise, o Atlético Paranaense. É sempre bom lembrar o seguinte, que no ano passado o desempenho do Atlético em casa era um desempenho de 84%. Perdeu Aproveitamento. Esse ano, aquilo que você bem lembrou, Lívia, só um pontinho conquistado, 11%. O Atlético perdeu pro Grêmio, perdeu pro Santos e empatou com o Flamengo. Esse é o único ponto conquistado em casa. Paulo Lima, é sempre muito bom